A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que restringe o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, e limita o aumento real do salário mínimo acima da inflação, as regras do arcabouço fiscal, de 0,6% até 2,5% de crescimento da despesa primária, entre outras medidas. O texto deverá ser votado no Senado ainda nesta sexta-feira. De autoria do líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e outros, o projeto de lei 4.614/24 foi aprovado com substitutivo do relator, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB das Alagoas. Esse é um dos projetos do governo para diminuir as despesas obrigatórias relacionadas a pessoal, aposentadorias, benefícios sociais, enfim, e manter a margem para gastos não obrigatórios, como programas governamentais, custeio e investimentos. O texto do relator suavizou algumas restrições impostas para acesso ao BPC. No entanto, ele manteve os ajustes sobre o salário mínimo. Isnaldo Bulhões explicou que, no caso do BPC, o texto prevê biometria obrigatória para novos benefícios e atualização cadastral, no mínimo, a cada 2 anos. O deputado temia que, se isso não acontecesse, se essas mudanças não acontecessem, o BPC, o Programa de Prestação Continuada, o benefício de prestação continuada, poderia colapsar. Com relação ao salário mínimo, entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo deverá seguir a regra do arcabouço fiscal, que permite um crescimento mínimo de 0,6%. O aumento real poderá ser maior se a receita primária crescer mais, porém sempre limitado a 2,5% em relação ao ano anterior. E todos os benefícios do INSS no valor de um salário mínimo serão afetados também. O cálculo final dependerá do crescimento da receita primária e do cumprimento ou não da meta fiscal. Se o governo cumprir a meta, poderá aumentar o salário em 70% da variação real da receita. Se não cumprir, poderá aumentar em 50% dessa variação real. Voltando aqui para o BPC, pessoal, para conceder esse benefício para uma pessoa com deficiência, tanto na esfera administrativa quanto judicial, o texto exige avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave, nos termos do regulamento. Enquanto não for regulamentado o funcionamento de avaliação biopsicossocial exigida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a ser conduzida por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a concessão do benefício dependerá de avaliação médica pela Perícia Médica Federal quanto ao grau de deficiência e avaliação social pelo Serviço Social do INSS quanto ao impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Os pontos que foram retirados pelo relator com relação ao BPC foram os seguintes: a contagem do BPC recebido por um membro da família para fins de recebimento de outro benefício por outro membro, posse de patrimônio configuraria meios de se manter, mudanças no conceito de família e na residência comum para pedir o BPC, exigência de que a pessoa seja considerada incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Como eu já disse, o prazo agora de atualização cadastral para os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o próprio BPC, agora é de 24 meses, ou seja, 2 anos, de 2 em 2 anos realizar a atualização cadastral. Se for comprovado que a pessoa recebeu a notificação e não atualizou, o benefício é suspenso.